A Bíblia vai dizer que agora Maria é vocacionada para fazer missões, para anunciar daquilo que ela vê, daquilo que ela ouve, daquilo que ela recebe, para falar para os outros discípulos. Quando eu volto aqui, dando continuidade a esse texto, ainda no capítulo 20, verso 19, a Bíblia vai dizer, lembra que eu disse que no começo dessa história ainda era de madrugada? A Bíblia vai dizer que agora já está na parte da tarde. A Bíblia vai dizer agora que os discípulos estão reunidos, trancados, dentro de uma casa. Maria volta, Maria anuncia, Maria vai dizer aquilo que viu e aquilo que ouviu da parte de Jesus. Só que agora na parte da tarde, eles trancados dentro de casa, a Bíblia vai dizer que agora Jesus se apresenta no meio deles. A casa trancada e do nada Jesus aparece. Jesus já chega saudando e falando: Pai seja convosco. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos agora veem que Jesus está ali, a Bíblia diz que eles se alegram. Jesus palestra com eles. Jesus dá alguns direcionamentos e agora Jesus se ausenta. Perceba que a Bíblia vai dizer que quando Jesus aparece pela primeira vez nessa reunião aos seus discípulos, Tomé não estava no meio daquela reunião. Tomé, a Bíblia não diz onde ele estava, mas deixa claro que ali ele não estava. A Bíblia agora vai nos mostrar que quando Tomé chega e eles contam que Jesus apareceu, que eles se alegraram com a presença do Mestre, Tomé fala: eu só acredito se eu tocar no furo que está em suas mãos. Talvez se eu perguntar para você aqui, até para o mais novo convertido dessa casa, quem conhece Tomé, eu acho que todos vão levantar as mãos e dizer: eu conheço. Se eu perguntar o que vem na tua cabeça, a primeira coisa que vem na tua cabeça quando eu falo o nome, Tomé, certamente você vai lembrar aquele que duvidou, aquele que falou que só acreditaria se tocasse nos furos de Jesus. Mas quando eu olho a palavra de Deus, quando eu, missionária Tailândia, falo em Tomé, eu não lembro exatamente nesse capítulo em que ele duvida, não. Eu lembro quando a Bíblia vai dizer que Marta e Maria mandam chamar a Jesus, porque Lázaro já estava doente. E a Bíblia vai dizer que agora elas pedem: se apressa, porque teu amigo está enfermo, venha fazer alguma coisa. A Bíblia vai dizer que Jesus não vai no momento em que elas pedem. Jesus demora 4 dias para ir até o local. Só que antes, nesse processo, Jesus é tentado agora a ser impedido para chegar até aquela aldeia. A Bíblia vai dizer que os discípulos agora se reúnem, vão até Jesus e falam o seguinte: Mestre, os judeus procuram te matar e você agora vai voltar para aquele lugar? Certamente a sua morte será iminente. Perceba que os discípulos não estão preocupados se vão ou não matar a Jesus. Os discípulos estavam preocupados se eles morreriam juntos naquela ocasião. Só que a Bíblia vai dizer que todos dos 11 falaram: Jesus não vai. De todos os 11 eles falaram: Jesus, fica aqui conosco, você não vai para lá. Mas a Bíblia vai dizer que Tomé, agora tomado de ousadia, ele se coloca na frente dos discípulos e fala: ei, Jesus vai sim para lá e nós também iremos com ele. E se ele tiver que morrer, nós morreremos também. Aleluia! Só que o problema é que a gente nunca lembra da coragem e da ousadia de Tomé, pastora. A gente só lembra da sua fraqueza. É verdade. O homem, ele tem essa capacidade de só lembrar daquilo que é ruim, de só lembrar daquilo que é pior. Se eu fizer 10 coisas boas para você, você me ama, mas no dia que eu falar não posso, não presto mais. É ou não é assim que acontece? Nós temos essa capacidade de só lembrar daquilo que a gente faz de ruim, do que o outro faz de ruim. Só que o interessante é que Jesus não.
Jesus, ele lembra daquilo que a gente faz de ruim, mas ele lembra daquilo que a gente faz também de bom. E na hora que a gente faz aquilo que é de ruim, Jesus não nos abandona por causa do nosso erro, não. Aleluia, ele vai até atrás de nós para tentar nos recuperar e fazer-nos entender qual é a verdade a ser revelada. Obrigado. E eu te provo isso no capítulo 20. Porque a Bíblia vai dizer que 8 dias depois do que, missionária? 8 dias depois que Jesus já tinha estado naquela casa, Jesus volta novamente. Volta por causa dos discípulos? Não. Porque vai dizer que da mesma forma que eles se alegraram ao ver Jesus, quando Jesus foi embora e quando Jesus saiu, eles continuaram trancados. Eles continuaram entristecidos. É um outro exemplo de que ouviram a palavra, mas não guardaram, porque se tivessem na verdade ouvido, eles sairiam daquele estado em que eles estavam. Mas 8 dias depois, a Bíblia vai dizer que Jesus volta para aquela casa, aonde eles continuavam trancados, por causa dos discípulos não, mas volta por causa de Tomé, daquele que duvidou. E sabe por que eu sei que Jesus volta por causa dele? Porque Jesus já chega naquele local dizendo: Pai seja convosco. Cadê Tomé? Cadê? Vem aqui, meu filho, toca na minha mão, toca do meu lado, aleluia, e perceba que verdadeiramente eu ressuscitei. Glória a Deus, aleluia. Jesus já chega naquele local procurando a Tomé. Sabe por quê? Porque quando a gente acerta, Jesus até aplaude, mas quando a gente erra, Jesus não nos abandona. Ele volta atrás para nos mostrar o erro e para nos fazer reconhecer naquilo. Meu Deus, aleluia. Era como se Jesus estivesse dizendo para Tomé: quando você teve coragem, aleluia, quando você teve a ousadia de dizer que vocês morreriam comigo, aleluia, eu aprovei a tua atitude, mas agora no teu erro eu também não te abandono. Voltei aqui só para te dizer, aleluia, que o homem esquece, mas eu tudo lembro. Aleluia.